Estamos começando o Tema é Direito desta segunda-feira. Este programa será reprisado hoje à noite, às 0h30. E você pode assisti-lo a partir de amanhã pelo canal YouTube da TV Unifra. Acesse o site da TV Unifra e procure o programa O Tema é Direito, que você poderá assisti-lo na íntegra a qualquer momento. O meu convidado de hoje é o Dr. Bruno Barros. Ele é procurador federal e também é professor de Direito da nossa coirmã Fadisma. Dr. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E nós vamos tratar hoje de uma matéria que lhe é cara e da qual é especialista, que é o direito previdenciário. Eu introduziria a questão tratando sobre a diferença, primeiro, porque as pessoas às vezes não fazem essa diferença entre o auxílio-doença propriamente dito e o auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho. Não é? No auxílio-doença, ou seja, em qualquer das hipóteses, tem um período que é da responsabilidade do empregador o pagamento do salário do empregado que está em auxílio. Depois de um determinado tempo, passa a ser do INSS. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que é uma coisa, o que é outra e quais são esses prazos. Claro. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né, a todos os telespectadores aqui da TV Unifra. E previdenciário é um tema bastante, até não digo desconhecido, mas muito pouco procurado pelos alunos do direito, né, porque acho que a oferta de estágios até talvez seja menos cobrado nos concursos a que eles estão acostumados a se submeter. O auxílio-doença, como as pessoas falam comumente na rua aí, como se encostar no INSS, né, que é até uma expressão que a gente não deve usar, os seus requisitos, tanto para o auxílio-doença oriundo do acidente de trabalho, quanto para o auxílio-doença que nós chamamos de previdenciário na prática, os requisitos são os mesmos, né? Incapacidade temporária, por no mínimo 15 dias. E eu já aviso antes que não é auxílio por mera doença. Porque tem muita gente, nós mesmos estamos acostumados às vezes a trabalhar doente. Sim. Né? Quebra uma perna, engessa, vai trabalhar de muleta, trabalha com problemas no estômago, trabalha gripado. Isso não é significado de incapacidade. Né? Para tu receberes um auxílio doença, tem que passar por uma perícia do INSS e essa perícia tem que concluir que tu estás incapacitado por no mínimo 15 dias. Esses primeiros 15 dias, esses sim são de responsabilidade da empresa. O empregador tem que pagar o salário nos primeiros 15 dias. Na doutrina, nós chamamos isso de período de espera. Do 16º dia em diante, sim, o auxílio-doença será pago pelo INSS. Só se ele passar na perícia. Só se ele passar na perícia. Agora, tanto para o auxílio-doença acidentário, quanto para o previdenciário. Agora, eu queria colocar aqui uma questão que ela é recorrente. Tem aquele empregado, porque as exigências para o atestado médico são bem menores que da perícia médica. Então, o sujeito vai lá no médico e o médico dá um atestado de 10 dias. Ele volta, trabalha 5 e apresenta outro atestado de 5 dias. Quer dizer, ele não chega nunca a ir para a perícia, mas num mês ele fica mais do que 15 dias parado. Sim. Isso tem algum reflexo na Previdência? Na verdade, não tem reflexo nenhum, né? A relação entre médico da empresa ou médico particular e perícia do INSS só existe uma. A lei prevê que tu podes ir à perícia do INSS acompanhado do médico, e inclusive tu pode levar à perícia do INSS atestados do médico particular, e até é bom que leve. Então, né? eu acho que esse dado aqui é importante, porque pouca gente sabe disso. Quer dizer, pela lei, quando alguém vai ser submetido a uma perícia médica no INSS, ele pode levar o seu médico de confiança como um assistente. Pode levar o seu médico, sim, e é preferível até que leve atestados, né? Sim. Esses atestados do teu médico servem para que o médico do INSS, o perito, fixe a data de início da tua doença e a data de início da tua incapacidade. Correto. Para que os servidores do INSS verifiquem se a data de início da incapacidade coincide com o período que tu era segurado. Né? Sim. Porque às vezes as pessoas reclamam, o INSS não me deu o benefício, eu trabalho, só que as pessoas às vezes trabalham e não contribuem, e quem não contribui não tem previdência.
né? Então, tu tem que marcar a perícia, pode ser marcada por telefone ou pela internet, não precisa fazer aquela fila gigantesca, famosa. E está funcionando a perícia? Está funcionando. Aqui em Santa Maria, nós não temos, assim, nenhuma reclamação, comparando, claro, com outras cidades, em relação à periodicidade, né, dessas perícias. Nós temos um corpo médico, como eu já disse, comparando com outras cidades, com um número expressivo de médicos, né? Então, tu marca ela por telefone ou no site da Previdência, né, previdência.gov.br, ou pelo telefone 135, justamente para que tu não precise formar a fila. Daí tu já sai, tu já sabe o dia e a hora da tua perícia, né? E só com a perícia do INSS, atestando a tua incapacidade temporária, no mínimo 15 dias, é que tu tem a obtenção do auxílio-doença. Tanto previdenciário quanto oriundo do acidente de trabalho. E o auxílio-doença? Vamos pegar uma situação hipotética. O empregado que ganhe 1.500 por mês, vamos dizer assim, ganha 1.500 por mês. Quando ele ficar em auxílio-doença, ele não vai receber o 1.500 do INSS, né? Não, isso é uma reclamação, não é tanto uma reclamação quanto uma dúvida, que muitos segurados fazem para a gente, tanto na qualidade de segurados, quanto na qualidade de alunos, e conhecidos, né, parentes que, eu recebia tantos reais na ativa e agora estou aposentado ou recebendo auxílio e recebo menos, né? O cálculo dos benefícios, ele é feito refletindo uma média de todos os teus ganhos. Sim. Então, somam-se todos os ganhos, né? Tiram-se os menores para que tua renda não fique prejudicada, porque às vezes na nossa vida nós temos variações de renda, né? Excluem-se os 20% menores e faz-se uma média aritmética simples dos 80% maiores que sobraram. No caso do auxílio-doença, essa média aritmética é multiplicada por 91%. Por quê? Sim. Porque é um benefício temporário. Né? Quer dizer, em tese, se ele tiver a média que ele esteja trabalhando há 6 meses, Sim. ganhando 1.500 durante 6 meses, ele vai ganhar 91% de 1.500. Né? Certo, 91% de 1.500. Certo. Se for aposentadoria por invalidez, 100%. Né? Cada benefício tem a sua percentagem da média do que a pessoa ganhava. Agora tem uma questão que é a seguinte, digamos alguém está contribuindo para o INSS por 2 fontes. Numa, ele contribui pelo máximo. Sim. E na outra, ele ganha o mínimo. Ele tem 2 empregos. Ou ele é profissional autônomo, ele desconta como autônomo no máximo, e na outra ele ganha lá um salário mínimo e desconta um salário mínimo. Sim. Por que isso na hora da aposentadoria traz prejuízo para ele? Por que ele não se aposenta pela média do maior? Este fato dele ganhar o máximo, descontar sobre o máximo mais alguma coisa, vem em prejuízo dele, ao contrário de ser ao seu favor? No caso da pessoa que tem mais de uma vinculação, né, só lembrando que todas as pessoas que têm mais de um emprego ou que têm emprego e situação de autônomo, ou seja, mais de uma vinculação à Previdência, eles têm que contribuir em todas as fontes. Sim. Né? Porque, até dando uma lembrança para os alunos, a contribuição para o INSS é um tributo. Logo, como um tributo, ela é obrigatória. Né? Correto. O governo só não vai atrás para executar todo mundo porque tem a consequência da pessoa não contribuir e não receber benefício. Né? Mas, assim, no artigo 32 da Lei de Benefícios, há uma regra de cálculo do benefício, nesse caso, da pessoa que tem várias ocupações. Então, se a pessoa tem todos os requisitos preenchidos para aquele benefício que ela requereu, naquela ocupação que ela ganha mais, Sim. vai ser calculado somente com aquela ocupação. Por exemplo, tem o tempo de contribuição, tem o carência, todos naquele emprego. A menor não entra. Aí o menor não entra. O que acontece, o que é o mais normal na prática, o que é o mais corriqueiro? O mais corriqueiro é que a pessoa só consiga fechar a carência, por exemplo, se juntar as duas situações, né? Aí é feita uma média levando em conta as duas. Ou seja, nunca tu vai somar as duas. Sim, quer dizer, né? Aí é lógico, porque eu estou me beneficiando da menor. Claro, tu vai mas se se beneficiar eu da estou menor descontando a maior, eu não posso ser prejudicado por isso. Não. Há um debate na jurisprudência, na doutrina, ainda não se chegou a um consenso, de qual seria a atividade principal. Por exemplo, tu trabalhas há 5 anos numa empresa, tu ganha R$2.000 por mês. Só que tu começou a trabalhar como empresário ou como autônomo há 1 ano ou 2 e ganha muito mais. Qual que é a tua principal ocupação? Aquela que tu está há 5 anos ou aquela que tu está há 1 ano? Ou qual será a tua principal ocupação? A que tu ganha menos ou a que tu ganha mais?
Às vezes a tua ocupação que te dá mais dinheiro é uma ocupação instável. Sim, temporário. Tu é um autônomo, tu é temporário. Por isso que a Previdência faz essa média considerando todas as ocupações. Para refletir o verdadeiro ganho da pessoa, né? Correto. Porque como ela contribui sobre as duas, nós temos que levar em conta as duas ocupações para poder calcular o benefício. Senão a pessoa estaria recolhendo somente sobre a ocupação menor e esse dinheiro somente iria para a contribuição à Previdência e não teria reflexo nenhum sobre o benefício dela. Sim. Ela acabaria sendo prejudicada. Hoje, as demandas contra o INSS na Justiça são muito grandes. É impressionante. Assim, ó, das pessoas jurídicas de direito público, né? Eu não sei se... o INSS é a mais acionada na Justiça, né? Talvez empatada com a União ainda, pessoa jurídica e União, né? Agora, por que esta demanda exagerada? Porque administrativamente não se resolve? Ou porque realmente não tem muito nexo isso, né? Nós temos duas situações, né? Uma situação jurídica e a outra situação, eu diria, mais de ordem prática, né? Da Constituição de 88 para cá, né, não é chamada toda de Constituição Cidadã, os direitos previdenciários e direitos de assistência social foram ampliados assim, de forma nunca vista antes na história jurídica do Brasil, né? A Previdência e a assistência foram inchadas de benefícios, de benesses da Constituição de 88 para cá. O que acontece, então? A classe jurídica, né, advogados, eles começaram a dar mais atenção para o direito previdenciário. Então, claro, tem muito mais gente hoje em dia se especializando em previdenciário, buscando clientes em previdenciário do que há 10, 15, 20 anos atrás. Sim. Porque a Constituição, né, alargou a previdência e a assistência de uma forma que antes não existia. Em segundo lugar, existe, infelizmente, né, eu sempre digo para os meus alunos, um descompasso grande entre as leis de benefícios e as portarias, instruções normativas, memorandos circulares, ou seja, aquele regramento que ele existe para a vida interna do INSS. Sim. Então, o servidor, às vezes, segue essas portarias, essas instruções... Que são contrárias a uma lei. Que, às vezes, são contrárias à lei, porque eles têm medo de processo administrativo. Correto. Então, tem muitas situações de ações revisionais, principalmente, em que o servidor, né, tem aquele dever de cumprir todo o que está na portaria, não atenta ao que está na lei. Correto. Isso acaba virando uma ação contra o INSS. Nós estamos com o Tema Direito de hoje, falando sobre questões previdenciárias. O nosso convidado é o Dr. Bruno Barros, que é procurador federal, especialista nessa área e também professor desta área. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuarmos tratando sobre essas questões relacionadas à aposentadoria e aos benefícios em geral da Previdência Social. Fique conosco. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto.
Estamos iniciando o segundo bloco do Tema é Direito desta segunda-feira. Este nosso programa será reprisado às 0h30 desta noite e estará disponível a partir de amanhã no canal YouTube da TV Unifra. Você acessa unifra.br e vai TV Unifra, o Tema é Direito, e você poderá também assistir este programa. O meu convidado de hoje é o Dr. Bruno Barros, procurador federal. Doutor Bruno, então, dando continuidade ao que nós vimos conversando e agora entrando num outro assunto, como é que funciona a aposentadoria do homem rural? Bom, o trabalhador rural, né, ele é dividido em várias classes, né? Nós temos o segurado especial, que é o pequeno produtor rural, né? Ele ocupa uma área pequena de até 4 módulos fiscais, que aqui na nossa região dá em torno de 87, 80 hectares. Né? Depende da região do país o tamanho do módulo rural. Ele não pode ter empregados permanentes, né? E trabalha em regime de economia familiar, ou seja, só os familiares ou ele sozinho. Ele pode ter empregados sazonais, né? Sazonais, isso, deu quebra de safra, deu uma enchente, né? Ou a safra foi muito grande e ele precisa contratar aquelas pessoas até 120 dias por ano. Sim. Né? Não pode passar Correto. disso, já é considerado empregado permanente. O empregado rural, que é aquele empregado mesmo com carteira assinada, trabalho... E aí é normal. Aí recolhe da mesma forma que o empregado urbano. Correto. Lembrando que na classe do segurado especial entra o pescador artesanal e o extrativista vegetal também. Nós temos também o avulso rural, né, que é quem trabalha na plantação de cacau ali. Aqui na nossa região nós não temos, certo? E também... Mas, por exemplo, esse escolhedor de maçã em vacaria... Também. Entra nessa... Esse depende do regime deles. Sim. Ele não entra nessa classe. Por quê? Porque essa classe de avulso é uma lista exaustiva na lei. Ah, sim, ela é específica. Isso, o de maçã ali da região de vacaria, ele vai entrar ou como empregado, né? Às vezes como boia fria, dependendo da contratação. Correto. Né? Mas o mais normal é eles entrarem como empregados rurais, Sim, temporários, sim, né? sim. Por causa da colheita. E também temos aquele que tem mais de 4 módulos rurais ou tem empregados permanentes, que é o nosso famoso agropecuarista. Né? Ele tem uma fazenda, tem uma granja, tem uma cabanha. Geralmente tem uma colheitadeira, tem trator, tem empregados permanentes. Nesse caso, a lei considera ele como um autônomo rural. Né? O autônomo rural, então, ele tem uma contribuição diferente dos demais. Mas antes de nós chegarmos no autônomo rural, esse pequeno agricultor que trabalha ele e a família... Sim, segurado especial. Ele recolhe sobre quanto? O segurado especial, a lei obriga ele a recolher 2,3% sobre o bruto da comercialização rural. Quer dizer, do total das notas dele, 2,3%? Exatamente. Normalmente eles vendem para cooperativa, para fumageira, ou vendem aqui na feirinha. E esse pagamento é feito em guia separada ou ela já é descontada dentro da nota? Esse é que é o grande problema. Quando tu vende para uma pessoa jurídica, por exemplo... A pessoa jurídica que recolhe. Correto. O grande problema em relação aos segurados especiais é que muitos deles não vendem para a pessoa jurídica. Né? No máximo que eles vendem é numa feira de produtores. Sim. Aí, nesse caso, eles não recolhem. Só que, recolhendo ou não, esses pequenos produtores que teriam a obrigação de recolher apenas 2,3% recebem benefícios limitados a apenas um salário mínimo. Sim, quer dizer, não interessa o quanto ele recolheu, ele vai receber sempre um salário mínimo. Sim, a não ser que ele opte por recolher facultativamente 20%. Aí ele tem direito a todos os benefícios no mesmo valor como todos os demais segurados. E ele pode se inscrever como contribuinte facultativo, dizendo o seguinte, eu vou recolher sobre 5 salários como facultativo. Exatamente, ele pode escolher assim, se ele tiver condições financeiras de recolher 20% ao mês, né, ele pode recolher 20% sobre um valor entre o salário mínimo e o teto e receber todos os benefícios calculados daquela forma da média aritmética, como eu falei no bloco anterior. Pois bem, então nós estamos falando do pequeno agricultor agora, né? Agora vamos para o facultativo, que é aquele que já é o granjeiro... Esse é o autônomo. O autônomo rural, sim. O autônomo. Bom, na lei nós temos uma classe chamada de contribuinte individual, né? Que antigamente era dividido entre autônomo, equiparado autônomo e empresário. Hoje nós temos todos dentro do mesmo balaio, contribuinte individual. Esse grande produtor, né, que tem mais de 4 módulos rurais, tem empregados permanentes, tem maquinário, ele recolhe, né, como contribuinte individual com 20% sobre
o salário de contribuição. Sim. Então, ele pode reputar um valor entre salário mínimo e teto. Ele também pode optar. Também pode optar. Não tem mínimo. O mínimo é o salário mínimo. Sim. Né? E o teto varia, todos os anos é recalculado o teto atual é R$ 4.159. Então, ele escolhe 20% dentro dessa faixa. Quando eu comecei a contribuir para o INSS, no século passado, para os profissionais liberais havia um mínimo a ser descontado que era de 2 salários. Ainda existe isso hoje? Não, não. Nessa época, que foi antes da lei que criou essa classe de contribuintes individuais, nós tínhamos as faixas escalonadas de salários, né? Exato. Desde a Lei 9876 de 1999, essa faixa escalonada de salários foi extinta. Porque o camarada tinha que descontar sobre 2, depois subia um tempo para 3, 4 e ia subindo. Não, o mecanismo de contribuição, né, essa sistemática, não existe mais. Quer dizer, eu posso descontar por um salário toda a vida. Pode descontar por um salário toda a vida. E posso começar descontando pelo máximo. E pode começar descontando pelo máximo. E no caminho eu posso reduzir, eu posso aumentar? Pode reduzir. Né? Quero contribuir sobre o salário mínimo, depois tu melhora um pouco de vida, começa a contribuir sobre 3 mil, ou tu... vou investir meu dinheiro em previdência privada. Recolhe menos. Sabendo, claro, que no futuro, né? Sim. Tudo isso vai refletir no cálculo do teu benefício. Agora, quais são as contribuições que entram no cálculo da aposentadoria? São todas elas, desde a primeira até a última? Ou são um determinado número? Atualmente, atualmente eu falo assim porque nós temos o regime anterior, né? A Constituição e o regime atual. Na Lei 8.213, o período básico de cálculo é julho de 94, porque é do Plano Real para cá. Sim. Né? Porque antigamente a estabilidade era muito grande, Claro. a inflação, várias moedas, o RV, cruzeiro, cruzado. Então, do Plano Real para cá, como a economia se estabilizou, na lei nós temos essa regra. Tudo que tu recebeu, né, todos os salários de contribuição, de julho de 94 até hoje. Tá, então, mas eles são corrigidos com que fator? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar 96, por exemplo, né? Ou mesmo 94, com a entrada em vigor da URV, o salário mínimo era R$70, ou 72, coisa assim. Hoje o salário mínimo está 678. Aquela média, aquele valor que ele recolheu, não vai ser calculado sobre 70. Não, não. É aplicado que fator para corrigir nós isso? temos 3 passos para fazer o cálculo do benefício. O primeiro deles é a correção monetária, né, dos teus salários de contribuição. Eu falo salário de contribuição, não confundo com o salário do direito do trabalho, né? É o valor que tu recebeu limitado ao teto previdenciário. Ele é corrigido atualmente pelo INPC. Pelo INPC. O artigo 41A da Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213, nos ordena que a correção seja feita pelo INPC. Pode ser, se a lei for alterada para utilizar um outro indexador, né? É por isso que dá essa defasagem, porque o salário mínimo ele tem subido além do INPC. Isso. E como tu faz o cálculo da atualização pelo INPC, mesmo que tu recolha pelo máximo do salário mínimo hoje, nunca vai dar, a média sempre vai dar para baixo. Mas tu sabes, Blas, que é interessante, esses dias eu até fui fazer uma pesquisa sobre isso, e eu comecei a entrar nos sites da FGV e do IPEA para ver como é que o governo estava se comportando em relação a isso. De uns tempos para cá, principalmente do governo Lula em diante, o governo tem respeitado a variação do salário mínimo. Né? Inclusive, no último ano, o NPC deu menor que o salário mínimo e eles colocaram a variação do salário mínimo, né? Para que o trabalhador não tivesse essas perdas. Sim, mas isso foi feito, vamos dizer assim, como um bônus, porque a lei permitiria que fosse menos. A lei permitiria que fosse menos. Não existe vinculação, né, da correção dos benefícios previdenciários à variação do salário mínimo. Correto. Mas o governo tem feito isso como um bônus. Agora, como estudioso da matéria, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que está parecendo, para quem olha a questão assim, é de que a ideia é fazer uma aposentadoria homogênea para todo mundo. No futuro não haverá esta questão de gente aposentada com um salário e gente com 5 salários. A ideia é ficar todo mundo com um salário. Na verdade, é o seguinte, faz muito tempo já que o governo, desde a emenda constitucional número 20 de 98, e até desde antes, que o governo tenta acabar com essa história de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. E também tentar corrigir a diferença entre a aposentadoria do setor público e a aposentadoria do setor privado, né? O primeiro caso é que, em 98, a oposição acabou vencendo essa batalha e nós temos na Constituição até hoje 2 aposentadorias. Uma por idade, tem que ter idade mínima, e por tempo de contribuição, que é a antiga aposentadoria por tempo de serviço.
Então, tu teria que ter só os anos de contribuição. As duas com carência, claro. Em relação ao valor, né, não existe mais, desde a Constituição de 88, essa equivalência de salários mínimos. Sim, até existia, porque a Constituição veda. Isso, que existia antes. Então, a Constituição fez o quê? Lá no finalzinho da Constituição, nós temos o que muita gente não consulta, que é o chamado ADCT, né? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nós temos o artigo 58 que mandou revisar todos os benefícios para deixar eles igual ao número de salários mínimos que a pessoa recebia. E dali em diante, dali para diante mudou a regra. Aplicar a sistemática nova, que é a média de tudo que a pessoa ganhava, tirando os valores menores. Eu acredito que essa regra vai se manter por muito tempo, né? Porque nós temos um princípio isonômico na Constituição, que é assim, cada um contribui conforme o que pode. Sim. Mas também vai receber conforme o que contribuiu. Então imagina se tu é uma pessoa que tem um rendimento baixo, né, de salário mínimo, R$1.000, R$2.000 no máximo, tu vai contribuir num valor menor. Alguém que receba mais e que escolhe contribuir sobre o teto, seria anti-isonômico, né, que aquela pessoa se aposentasse ganhando a mesma coisa que a outra. Correto. Né? Então eu acho que na Previdência do INSS, a Previdência do regime geral, essa regra vai continuar. Vai continuar. Né? O que nós temos já implementado em nível federal é a equiparação dos tetos de pensão e aposentadoria para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, né? Claro que daí foi criado uma previdência complementar oficial para os servidores que quiserem receber mais na inatividade, né? É um sistema que recém está começando e que também tende a ser implantado nos estados, né, e nos municípios, se houver lei específica de cada pessoa política para essa matéria. Meu caro Dr. Bruno Barros, maravilha de entrevista. Muito obrigado. Uma conversa interessante. O nosso telespectador, com certeza, tirou muitas dúvidas, né? Os nossos alunos que estão assistindo, com certeza, muitos ensinamentos. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar conosco. O Tema é Direito de hoje está encerrando. Agradecemos a sua audiência. E se você pegou o programa pela metade e quer assisti-lo, hoje à noite reprisa 0h30. E está à disposição também pelo canal YouTube da TV Unifra a partir de amanhã. Na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui neste mesmo horário. Muito obrigado ao Dr. Bruno e aos nossos telespectadores. Até a próxima segunda-feira.